Bom dia, pessoal. Voltamos em definitivo agora. Eu me chamo Eduardo Moraes. Sejam muito bem-vindos aí, quem chegou agora. O nosso colega Flávio, né? Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávio Dojas, trabalho na John Deere com as soluções de plantio e pulverização e vou estar acompanhando as lives com o pessoal da MacCampo, com vocês. Seja muito bem-vindo, Flávio. A gente está vendo aí que tem um pessoal aí que já chegou aí, né? O Michel Carvalho, Darlan, Carol, né? O grande Alexandre lá de Padre Bernardo, né? Um abraço aí, viu, Alexandre? A Vanessa, Luciana lá de Palmas, olha só. Grande Zanete, né? Lá de Paracatu agora, né? Muito bem-vindo aí, viu, Zanete? A gente tem mais aí, tem o Paulo Eduardo lá de Cristalina, muito bem-vindo aí. O Éder Ribeiro, grande Éder aí, ó. Famoso Jaraguá, né? O pessoal aí conhece popularmente como Jaraguá, né? Moacir Santos, Rogério Amâncio, vi também que o Zé Mário tá nos acompanhando aí. Grande João Alves, daqui uns dias vocês vão ter live aí com ele. Seja muito bem-vindo, viu, João? Vocês vão ver que é um cara que conhece demais, viu, gente? Vocês vão gostar muito das lives dele, o assunto é muito interessante, tá bem bacana as lives dele, viu, pessoal? Na sequência das lives de plantio aí, vocês estão convidados a participar dessas lives, tá bom? Grande Darlan, viu? Seja muito bem-vindo aí. A gente não pode começar uma live, igual eu estava falando já, né? A gente não pode começar uma live sem o Darlan estar presente. Eu estou sentindo falta de um rapaz aí, né? Cadê o Acácio Almeida? Até agora não apareceu aí, né? Mas vamos esperar ele. Vamos ver que ele aparece aí durante a nossa live, né? O rapaz aí está lutando bravamente aí para ganhar todos os bonés que a gente está sorteando aqui, tá? Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre plantabilidade. Então, o que acontece? O que é plantabilidade, né, gente? A plantabilidade, a gente tem aí alguns princípios básicos de plantio, né? Que a plantabilidade seria o quê? Seria o plantio com excelência, né? Quando você tem uma boa plantabilidade é porque você está fazendo tudo correto conforme os princípios do plantio, né? Para a gente começar a falar sobre plantabilidade, a gente precisa começar a falar sobre esses princípios, né? O que seria esses princípios? Pode ir. Aí. Primeiro princípio, né? Seria a abertura do suco, né, pessoal? Essa abertura do suco, o que ela influencia? Gente, a abertura do suco a gente chama de leito, é como se fosse a cama da nossa semente, né? Então, se ele não ficar bem feito, eu não vou ter contato suficiente, eu não vou ter o contato correto da semente com o solo. E esse é um dos princípios mais importantes que a gente precisa ter durante vamos falar assim, uma semeadura, né? Que eu preciso, assim que eu colocar a semente no solo, eu preciso ter o máximo de contato do solo com essa semente. Por quê? Porque ela precisa ter transferência de umidade ali para ela poder fazer a germinação dela. Então, o que acontece? Eu tendo paredes em V, onde eu tenho ali o contato com a semente, a gente vai falar sobre o fechamento daqui um pouco, onde quando eu vier com esse fechamento, ele vai fazer essa cobertura correta da semente. Então, eu preciso, a primeira coisa é eu fazer um suco em formato de V, com as faces planas. Só que eu tenho que tomar cuidado também que a umidade, ela pode influenciar diretamente, de acordo com o solo, ela pode influenciar diretamente nessa lateral do meu suco aí, e ela ficar espelhada, viu, pessoal? Não é isso, Doris? Muito importante, Eduardo, o que você comentou. E quando o Eduardo estiver comentando sobre os 4 princípios básicos, o que vocês têm que ter em mente é que uma plantadeira ou uma semeadeira, ela tem que realizar esses 4 princípios de maneira satisfatória, senão a gente não pode dizer que ela é uma plantadeira. E acrescentando, o Eduardo comentou de maneira muito boa sobre a abertura do sulco, ou o berço da semente, ou o leito. O que a gente não quer ali são pequenos bolsões de ar, né, Eduardo? Pequenos torrões que a gente vai ver ao longo da apresentação.
E a gente quer propiciar, desde ali da primeira operação da plantadeira, um contato íntimo entre a semente e o solo. Certo? Então, isso a gente tem a questão da abertura do suco. Esse seria o primeiro princípio do nosso, assim, o princípio correto do plantio, né? Então, dando sequência, a gente dando sequência, o que seria então? A gente teria a questão da pressão da linha, né? Nessa abertura do suco, a gente regula principalmente a questão da pressão da linha, que é justamente para eu não ter uma compactação excessiva na lateral do meu suco, onde eu vou ter as laterais compactadas, isso vai influenciar na expansão das minhas raízes, e da mesma forma eu não posso ter ele frouxo, ou seja, pouca pressão. Então, o que seria essa pressão na linha? É aquela pressão, as nossas plantadeiras ela tem essa regulagem ali das rodas calibradoras de profundidade, onde que elas limitam a profundidade, certo? Esse é um ponto, é onde eu vou limitar a profundidade. Só que essas rodas elas são responsáveis por fazer a pressão no solo, onde eu tenho as regulagens, eu tenho ali na frente, junto ao engate da plantadeira, vamos falar assim, do carrinho, numa plantadeira 2.100, eu tenho ali o ajuste manual, né? Hoje a gente tem aí a nova Exact Emerge aí, que ela pode fazer isso com bolsa de ar de forma automática, né? Mas nas plantadeiras 2.100, nas plantadeiras DB hoje, a gente tem esse ajuste dessa pressão por mola, né? Onde eu ajusto ali para ter mais ou menos pressão. O pessoal popularmente conhece isso como a pressão somente para manter o carrinho no chão, para ele poder parar de pular. Lógico, é importante ele não pular para ele não deixar a semente fora do solo. Mas se você colocar a pressão demais, dependendo da condição do seu solo, você vai estar compactando as laterais desse suco. Dificultando a germinação da semente ali, dificultando o favorecimento do crescimento das raízes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes meu carrinho está pulando ali, às vezes é uma característica do meu solo, porque eu estou tendo muito obstáculo ali e ele está pulando. Mas dependendo da minha condição, às vezes uma área, uma faixa do meu talhão, ele vai fazer o quê? Se eu tiver ali uma área que é mais arenosa ou mais argilosa, que é mais fácil compactar, dependendo da pressão que eu colocar no meu carrinho, é isso que a Exact Emerge tem de grande diferencial. Ela se ajusta de acordo com a pressão, de acordo com a contrapressão que o solo faz. Hoje, o que a gente faz? A gente regula a pressão lá no início e trabalha o plantio inteiro com aquela pressão. Às vezes não tem nem necessidade de mexer. O que acontece? O seu solo varia muito. E o que vai variar com isso? A pressão que eu vou fazer na minha linha. Então, isso é muito importante a gente estar observando durante o nosso plantio, porque às vezes eu tenho um solo mais argiloso, que dependendo da umidade, dependendo da pressão que eu colocar no meu carrinho, eu vou estar compactando as laterais desse suco. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para que eu não compacte e não deixe frouxo também, né? Que seria o quê? Isso favoreceria a criação de bolsões de ar, né? Então, esse ponto da pressão de linha, ela é muito importante. Então, o que a gente tem de pressão de linha? A gente tem aí, ó, a configuração correta, né? Olha a imagem aí, como é que seria a pressão correta dessa linha. A gente teria aí, ó, então, pouca pressão. Olha a diferença. A gente tem até fragmentos de solo caindo dentro do suco, né? Ou seja, isso vai atrapalhar a hora que a semente for depositada, a hora que a semente cair no suco, ela pega nesses fragmentos de solo aí e vai sofrer deslocamento. Ou ela pode bater e pular para fora do suco, né? Ou ela pode pular e deslocar para frente ou para trás, alterando o nosso coeficiente de variação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que seria o quê? A nossa distribuição horizontal dessa semente. Tá certo, Douglas? Perfeito, Eduardo. Acho que o ponto que o Eduardo explicou é muito importante. Acho que a palavra aqui, para ser bem breve para vocês, é que a pressão na linha, sendo ela pouco ou muito, ela vai definir a emergência uniforme, né? Então, o que é emergência uniforme? O nascimento das plantas de maneira padrão,
né, e todas ao mesmo tempo, para que competição entre as plantas seja evitada. Então, um dos fatores para a gente ter emergência uniforme em qualquer cultura, mas principalmente que o Eduardo vai mostrar para vocês daqui a pouco no milho, é a pressão na linha que vai gerar a emergência uniforme. Certo. Então, o que a gente tem aí de sequência, né? A gente tem aí a questão do exemplo da pouca pressão na linha, o que ela faz, né? Às vezes eu tenho aí uma pouca pressão na linha e cria um bolsão onde essa semente não tem o contato, o mesmo contato com o solo em todas as partes do nosso suco, né? Então eu tenho aí um desfavorecimento, né? Ela vai retardar a emergência dela, né? Então eu vou ter esse exemplo aí de plantas com diferentes estágios vegetativos, né? Porque uma vai emergir primeiro do que a outra, tá certo? Então esse é um exemplo aí de pouca pressão na linha, né? Outro exemplo seria o quê? Pressão na linha em excesso, né? Olha o exemplo lá, como que está marcado o suco da nossa passada, né? Como é que está o nosso berço, ou seja, está bem compactada a lateral mesmo. Isso vai nos favorecer o quê? Principalmente a questão do espelhamento, né? A camada compactada bem na região onde eu tenho que fazer o quê? Onde eu tenho a área das minhas raízes expandirem, né? Então eu vou ter esse exemplo aí, ó, com dificuldade de emergência das minhas plantas. A minha planta vai emergir até o ponto que aquela terrinha que tampar o suco ali, ela parar de ser compactada, né? Ela chegou na área compactada, ela vai começar a retardar o crescimento dela, porque ela não tem mais para onde crescer as raízes, né? Então eu vou ter esse exemplo aí, igual tá essas plantas de milho aí. Ela vai estar um retardo, eu vou ter dificuldade de emergência dessas plantas, tá bom? E o que eu tenho aí? Verificação desse ajuste dessa margem, né? Pessoal, tem um jeito correto, eu sei como que essa pressão está correta, tem como saber. É só você pegar lá, colocar na linha de plantio, colocar a plantadeira no modo de plantio lá, em trabalho, e lá na minha roda calibradora de profundidade, que é ela que tem o contato do solo, né? Ela que mantém ela que vai fazer a pressão no solo. É eu pegar essa roda com a mão e girar ela para saber se ela está presa. Se eu não conseguir girar ela, se ela estiver fazendo muita força no chão, eu estou com muita pressão. Agora, se ela estiver rodando com facilidade, eu estou com pouca pressão. Eu tenho que girar ela, mas com uma certa resistência, tá certo? Então, esse é o nosso, seria a nossa pressão ideal, né? O nosso contato ideal dessa roda calibradora, né? Que seria a roda onde vai limitar essa pressão, onde vai fazer essa pressão no solo. Por que ela é importante? Porque ela está bem do lado do nosso disco, é ela que compacta aqui a lateral do nosso suco, tá bom? Então, o que a gente tem mais aí? A gente tem aí o nosso segundo princípio do plantio, né? Que seria o quê? A distribuição horizontal das sementes. Essa distribuição horizontal, vocês vão entender que é o coeficiente de variação, que o pessoal fala muito em experimentação, essas coisas, que é o coeficiente de variação. Quando você chega na lavoura, olha só que bacana, vocês vão lembrar disso. Toda vez que vocês passarem do lado de uma lavoura, que vocês verem as plantas uma do lado da outra com a distância certinho, equidistantes, com a mesma distância entre as plantas, você vai falar assim, opa, lembrei da live lá sobre plantabilidade, aqui meu coeficiente de variação está bom. Olha só, vocês vão começar a entender esse ponto aí. Então, o que seria? Quando eu tenho uma diferença entre aí, se eu tenho aí, se eu tenho duplo, se eu estou tendo falha, né? O coeficiente de variação, ele vai medir o quê? Ele vai medir o espaçamento entre as plantas, né? Se eu tiver uma dupla que ficar duas pertinho, eu vou medir a distância entre essas duas plantas que estão perto, né? Então, o que acontece? Eu vou ter o coeficiente de variação ali. Agora, isso aí quando a gente tem dupla e falha, a gente fala mais sobre singulação, né? Então, a gente tem vários termos em plantabilidade. O coeficiente de variação é essa distância entre as sementes. Você concorda? Como é que é, Flávio? Você tem alguma coisa aí que dá para a gente acrescentar nessa parte de distribuição horizontal? Perfeito, Eduardo. O ponto trazido aqui de discussão de distribuição uniforme, ele é, como os outros 3 princípios, ele é muito importante. Quando a gente observa essa foto, se a gente olhar
e tiver a possibilidade de ver essa foto de maneira lateral, ou ver o perfil de onde estão as plantas, a gente tem uma ideia exata da distribuição de sementes. Então, se eu quero 20, 25, ou que seja 10 sementes de soja por metro, é muito importante que essa distância seja respeitada. E no milho, o Eduardo vai mostrar, existe uma matemática exata, que quando essa distância ela não é respeitada, tem uma tolerância pequena, mas a gente vai ver muito problema em formação de espiga, em peso de grão. E o Eduardo também comentou sobre um outro termo, que chama-se singulação. O que a singulação mede? Ele mede a queda única da semente. Então é como se eu tivesse um universo de 100 sementes, eu desconto falhas e duplas, eu vou ter uma porcentagem. Quanto mais alto a minha singulação, melhor. Então, quanto menos duplas eu tiver, quanto menos falhas eu tiver, melhor é a singulação, que vem da palavrinha ali, singular ou queda única. Isso, tá certo? Então, a gente dando sequência aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Tá tudo certo aí? Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo, tá dando para pegar aí o assunto? Tá conseguindo captar essas terminologias, né? Pessoal do Instagram aí também. Pessoal, no nosso YouTube fica um pouco mais fácil de vocês acompanharem a nossa live. Se vocês quiserem acompanhar lá também, fica bacana, viu? Só dando sequência aí, então, para a gente continuar falando sobre essa questão do segundo princípio, né? Só deixa na penúltima tela aí, para mostrar a gente também. Na penúltima, a outra. Isso, essa aí. Não, na outra telinha, na penúltima. Então, a gente vai falar sobre essa parte de coeficiente de variação, né? O que seria esse coeficiente de variação? Igual eu comentei, né? É essa distância que a gente tem entre as sementes, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Olha aí para vocês e ter uma ideia aí. O que esse coeficiente de variação vai influenciar? Segundo estudos aí, ó, cada 10% de aumento no coeficiente de variação, ou seja, eu tenho a tolerância até 25% de coeficiente de variação. Variou ali até 25%. É o exemplo aí que está na tela aí, ó, onde eu tenho 14, tem 20, tem 15, 25. Então, isso aí, nessa medida aí, eu tenho um coeficiente de variação de 25%, certo? Até nesse ponto aí, eu tenho o coeficiente aceitável, né? Agora, cada 10% que tiver acima disso, ou seja, 35% ou 45%, eu vou ter esses valores aí, ó. A gente convertendo para hoje, pelo valor da saca de milho, aproximadamente aí de R$56, para cada 10% que a gente aumenta no coeficiente de variação, a gente tem aí um aumento a gente tem aí a questão da perda de 1,5 saca por hectare. Ou seja, considerando 1.000 hectares aí, olha só para vocês terem ideia, com 35%, esse valor a gente teria aí uma perda de mais ou menos R$84 mil de estimativa, né? Só por conta do coeficiente de variação ter aumentado 10% acima do aceitável. Se a gente aumentar 20% e for para 45%, esse valor, olha para onde que vai? Vai para R$168 mil numa área de 1.000 hectares. Então, esse coeficiente de variação ele é muito importante. A gente tem que tomar cuidado com ele, por isso que o pessoal de experimentação de semente, o pessoal bate muito em cima de coeficiente de variação, porque realmente ele impacta demais na produtividade da minha área, tá bom? Então isso aí é uma fonte, essa fonte a gente pegou da Pioneer Sementes, né? Então a gente tem aí, esses dados foram experimentados, isso aí não é simplesmente estimativa para gerar um valor aqui, isso aí foi experimentado e chegaram-se a esses valores aí, tá bom? Então, o que a gente tem mais aí? O que a gente tem mais do princípio correto? Eu tenho aí uma imagem aí que mostra aí, simplesmente exemplificando o desvio padrão, né? Onde eu tenho um desvio padrão 0, e eu tenho aí onde esse desvio padrão aumentou, e no terceiro estágio aí, ele aumentou mais um pouco, ou seja, sempre que o meu desvio aumenta, eu vou ter aí um coeficiente de variação maior. Aí a gente tem até problema até de singulação no desvio padrão aí,
no 4 aí, né? Onde eu tenho plantas onde que teve falhas, né? Então, falhas e dupla. Aí eu tenho até um problema até de singulação nesse terceiro estágio aí, tá bom? Então, tudo isso eu tenho aí problemas com coeficiente de variação, tá bom? O que a gente tem aí? Peraí, só um pouquinho que o meu passador tá dando tilt aqui. Esse aí é um exemplo, um excelente exemplo de coeficiente de variação, pessoal. Eu tenho aí o plantio do milho. Por que a gente está referenciando sempre o milho? Porque toda essa parte de coeficiente de variação, singulação, todos esses princípios do plantio, não que ele não vale para a soja, mas para o milho ele fica muito mais evidente, porque o milho exige muito mais que esse coeficiente de variação, que esses princípios sejam corretos, porque tem até um estudo que fala lá nos Estados Unidos que toda lavoura tem que estar emergida em 48 horas. Então, se eu tiver algum princípio desse fora, que não esteja acontecendo de forma correta, eu não vou ter essa emergência em 48 horas, né? Então, aí eu tenho um exemplo aí dessa também a fonte da Pioneer Sementes, onde eu tenho o coeficiente de variação. Na foto da esquerda, a gente tem aí a equidistância entre as plantas, né? E do meu lado direito aí eu posso ver que eu tenho plantas que uma está mais perto e outras estão mais distantes da outra, né? Então, pessoal, quando eu tenho... Por que é importante isso no milho? Porque o milho exige muito a questão de nutrientes, e se eu tiver uma planta mais próxima do que a outra, eu vou ter concorrência. É da mesma forma que a erva daninha, a planta daninha está lá na minha lavoura. Ela entra em concorrência, porque ela precisa dos mesmos nutrientes que a minha cultura. Então, se eu tiver duas plantas junto, concorrendo pelo mesmo nutriente, as duas não vão se desenvolver de forma correta, né? Mas, infelizmente, no nosso mercado, a planta daninha sempre cresce mais rápido, né? Se a gente colhesse planta daninha, tava bom demais, né? Mas como se diz, né, Dória? A gente tem a cultura comercial, né? Mas a planta daninha sempre sobressai e ela é sempre mais difícil de matar. Se a gente errar uma aplicação no milho aí, a gente mata o milho e a planta daninha ainda fica lá. Então, tem esses problemas aí de conflito como se diz, de conflito de interesse entre as plantas, né? Pelo mesmo nutriente. Então, a gente tem aí o terceiro princípio, que seria a distribuição vertical, né? Pessoal, isso aí, junto com a pressão que eu vou colocar na linha, ali na pressão da minha roda em cima do solo, vai influenciar diretamente na minha emergência da minha planta. Olha só, se eu tiver essa diferença de profundidade aí, olha só o que tem de diferença. Eu tenho lá na minha lavoura plantas com diferentes estágios vegetativos. Dependendo da profundidade, olha só, eu tenho um aí que nem germinou. Às vezes essa planta, ela fica tão superficial que vem ali a camada por conta de falta de umidade e por conta da temperatura, ela aborta a germinação dela, ela nem nasce. Ou seja, esse terceiro princípio, que é a distribuição vertical, é a profundidade da minha semente. É a profundidade da minha semente. Então, eu tenho que colocar a semente na profundidade correta, porque senão ela não vai germinar no tempo correto, ela não vai ter o mesmo estágio vegetativo, que é o que a gente tem aí, nessa foto aí, que a gente tem V3, V4 e V5, ou seja, e uma planta que nem germinou, né? Então, tem aí 3 estados aí vegetativos de um mesmo plantio. Então, essa distribuição vertical influencia diretamente nisso aí, né? É uma coisa muito importante, né, Dorja, essa questão da nossa distribuição vertical, porque tem muita gente que não acompanha essa questão e a gente chega lá, a lavoura está desse jeito aqui, ó. Sim, muito bem explorado, Eduardo. Esse terceiro princípio, quando a gente olha para o milho, ele é um dos mais importantes. É o que mais tem gerado perdas de potencial produtivo. Então, são híbridos que as sementes não são baratas, quando a gente olha para a cultura do milho, são de preço elevado, cultura de alto custo, e quando a gente olha uma lavoura parecida com a que o Eduardo mostrou na foto, a gente vê uma perda em potencial produtivo muito grande. E só voltando ao ponto anterior, o coeficiente de variação para a soja, a gente não consegue relacionar com uma perda potencial de produção.
Então, existem estudos que 60%, 70%, um pouco diferente do milho, a gente vai ter perda, mas como o Eduardo comentou, pela fisiologia das plantas, pela demanda nutricional, pela característica fisiológica delas, é difícil, a literatura não conseguiu determinar ainda um potencial de perda para a soja. Mas se atentem ao terceiro princípio, que é um dos mais importantes, quando a gente olha para a profundidade, que vem relacionado com emergência uniforme. Isso. Tá. Isso aí, pessoal, a gente está dando exemplo do milho, que é uma cultura que a gente tem bastante difundido no nosso agronegócio, né? Agora, a gente tem uma outra cultura também, que é o algodão. O algodão também é muito exigente e ele também exige muito dessas questões aí de profundidade, singulação, coeficiente de variação, principalmente desvio lateral ali, porque por conta da época da colheita. Então, o algodão também exige uma precisão muito grande no plantio, tá? Além de que ele exige muita aplicação, ele exige muita precisão na hora do plantio, porque senão eu vou ter problema principalmente na colheita. Vamos lá, a gente tem uma pergunta no chat aí, vamos ver aí quem que está fazendo a pergunta. Ronaldo Nunes Santos, como fazer a simulação de plantas? Tá, essa simulação de plantas, o Ronaldo, que seria, assim, às vezes você está falando aí como fazer essa simulação de plantas. Eu não entendi bem, porque a gente tem jeito de fazer várias simulações aí. Eu tenho como fazer a população, o cálculo da população, simplesmente para eu saber quantas sementes que eu vou jogar por metro. Eu tenho uma simulação de população, às vezes experimental, para saber como que essa população vai reagir em determinado solo. Mas seria o quê? Popularmente falando assim, vamos pelo cálculo de sementes por metro. Eu tenho o quê? Quando eu vou colocar lá, eu coloco meus hectares em metros lineares. Quando eu tenho, vamos falar assim, quando eu tenho um espaçamento de 45 centímetros, é só eu pegar 22.222 e multiplicar lá, pegar minha população. Eu quero 250 mil sementes por hectare. É só eu pegar 250 mil e dividir por 222.222, que eu vou ter a quantidade de sementes por metro. Agora, se eu tiver um espaçamento de 50 centímetros, eu vou ter 20 mil metros lineares no meu hectare. Aí é só pegar essa população e dividir por 20 mil, né? Aí eu vou ter minha população por metro. Se eu quiser fazer ao contrário, eu tenho 23, vamos plantar soja, né? Ou vamos plantar milho, né? Eu quero 2,9 sementes por metro. Eu pego 2,9 e multiplico por 20 mil no espaçamento de 50 centímetros, aí eu vou ter minha população total por hectare, né? Então, essa é uma forma de fazer o cálculo aí de plantas, né? De população. Eu pego o meu metro ali, às vezes eu tenho lá a minha lavoura, tá até instalada já, né? Eu pego um metro ali e conto quantas plantas que eu tenho ali, eu vou ter uma ideia de quantas plantas eu tenho por hectare, né? Então, essa conta aí faz até uma base para a gente calcular a produtividade da área, né? Que a gente pega ali quantas plantas por metro, aí eu vou ter quantas plantas por hectare, é uma quantidade de vargens, de grãos por vargem média ali, e a gente faz uma estimativa de produção dessa planta, né? Então, é uma forma da gente fazer o cálculo de plantas, é esse, né? A gente tem outra pergunta aí? Tem. Olha aí, Acácio, você não tinha começado, mas já apareceu. Tá lutando bravamente aí para ganhar os boné, né? Qual a profundidade correta de plantar? Boa pergunta, Acácio. A gente tem estudos aí para milho, não pode ser com menos de 5 centímetros de profundidade, segundo o estudo até da Pioneer aí. Para a soja, vai depender do solo, vai depender, tem muito. Essa profundidade aí, tem agrônomo que recomenda vários tipos de profundidade. Isso vai muito de cada local. É porque às vezes eu tenho uma cobertura diferente em cada área, a composição do meu solo é diferente, às vezes é mais para o lado de cascalho, às vezes é mais para o lado de argila, eu tenho uma palhada mais consistente ali em cima do solo, então eu posso deixar a semente um pouco mais superficial. Então tudo isso influencia na profundidade correta de plantio. Então o que eu posso recomendar para vocês? Tem que procurar o agrônomo e para ele fazer a análise da sua área lá, para você ver, para você ter exatamente a sua
como é que fala? A sua necessidade lá, onde você vai ter a maior eficiência, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Tem outra pergunta aí, Ronaldo. A plantadeira tem que estar totalmente abaixada para mim conferir a pressão nas rodas do carrinho de semente? Exatamente, Ronaldo. Eu tenho que estar com ela na linha de plantio, como se eu estivesse plantando já, aí eu paro, vou lá e verifico essa força que eu tenho que fazer na minha roda aí, tá? Se eu colocar ela levantada, ela não vai ter pressão. Se eu colocar ela num local onde que não seja o solo, por exemplo, eu colocar ela em cima de uma área cimentada, por exemplo, ela vai colocar mais pressão porque o disco não vai penetrar, ela não vai penetrar no solo, e eu vou ter uma dificuldade de arrastar essa roda também por conta do contato da borracha com o cimento. Então tem que colocar ela na linha de plantio e fazer a conferência dela, tá bom? Que mais? A gente tem uma outra pergunta aí. Olha a Vanessa Lima Cornélio aí, ó. Em plantio com plantadeira de taxa variável, é possível realizar o coeficiente de variação? Da mesma forma, viu, Vanessa? O coeficiente de variação, hoje a gente mede o coeficiente de variação lá no solo, né? Então, da mesma forma que eu meço, que eu calculo, eu verifico na mecânica, eu vou ter a verificação na minha taxa variável. O que que muda, né, a taxa variável? É que eu posso variar a quantidade de sementes ou de adubo ao longo da minha área. Eu faço zonas de manejo aí, igual o Cleiton já explicou lá no centro de operações. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter zonas de manejo onde eu posso variar essas taxas. Eu posso variar a quantidade de sementes por metro, mas o coeficiente de variação eu tenho que manter dentro dos 25%, os 25% aceitável, tá bom? Tem uma outra pergunta aí, Ronaldo Nunes. Qual a profundidade correta dos discos de corte na frente da plantadeira? Essa profundidade aí, a gente fala a pressão. A gente vai falar aqui um pouco mais para frente aqui, na nossa live, para falar a verdade, na nossa live de à noite, que a gente vai ter um negócio lá chamado sobre nivelamento da plantadeira, que influencia diretamente nisso aí, viu, Ronaldo? Que é a questão dos nossos discos de corte. A gente trabalha em pressão. A profundidade vai depender do meu solo, da resistência do meu solo. Então, eu tenho que colocar pressão para cortar a palha, eu tenho que colocar pressão para cortar a palha. Agora, a profundidade vai depender da resistência do meu solo, tá bom? Continuando aí, a gente tem lá essa questão do terceiro princípio aí, essa questão da profundidade. Quando ela tem, a gente tem aí uma questão que chama síndrome da planta frouxa. Quando eu tenho a planta superficial, quando ela fica muito superficial, o que acontece? A minha planta deita, né? Por quê? Eu tenho lá as minhas raízes nodais do milho, que são as raízes de fixação, de estrutura, de segurar a planta, elas são abortadas por conta de temperatura, e o que acontece? Essa planta não tem estrutura para se manter em pé. Então, quando tem-se um vento lateral, eu vou ter o quê? Eu tenho esse problema das raízes nodais aí não estarem fixadas no solo, e eu vou ter o problema de acamamento da minha cultura. Tá? Então, isso aí é um problema muito grave com relação à questão da profundidade da semente, né? Então, se eu não tiver essa profundidade de forma correta, eu tenho esse problema aí na cultura do milho. Estou dando esse exemplo para o milho, tá bom? O quarto princípio, o que a gente tem? O quarto princípio é o fechamento do sulco, né? O fechamento correto, que é quando você vai plantar, você vai colocar uma planta no solo ali, faz a cova e vai plantar ali. O que você faz quando você termina de colocar a terra por cima? Você não vai lá e faz uma palpadinha por cima do solo lá, justamente para dar uma pequena compactada. Para que serve essa compactação, essa leve compactação? Para eu fazer, justamente, retirar esses espaços de ar que eu tenho na minha cultura. Né, Flávio? Então, esse fechamento se torna tão importante quanto a nossa abertura, quanto a profundidade, quanto a nossa distribuição horizontal, né? Perfeito, Eduardo. Não é porque ele é o quarto princípio, né, que ele está por último, que ele deixa de ser importante. Quando a gente leva a mão ali nas paredes do sulco, que a plantadeira acabou de abrir, e a gente vai fazendo um toque ali com a ponta dos dedos, se a gente nota que tem muita pressão, a gente não vai ter solo solto. Isso. Então, o contato ali, solo-semente, ou até mesmo a cobertura dessas sementes ali pelas rodinhas cobridoras não vai ficar do jeito que a gente espera. Então, essa operação ela é extremamente importante para a gente finalizar
o plantio e ter o contato solo-semente bem feito. Isso. É uma questão também que o pessoal fala muito, né? Terminou de plantar, não passa. Tem fazenda que é proibido andar no meio da lavoura porque por questões de compactação que a gente está vendo aí. Você aumentando a compactação em cima dessa linha plantada, a gente tem aí a questão da problema com emergência dessa planta, né? Então eu tenho muito problema com isso aí, tá? A gente seguindo à frente aqui, vamos seguir adiante na nossa apresentação aqui, que tem esse último slide aí, para a gente fazer uma revisão geral do que a gente está falando aqui. Aí eu já respondo as perguntas recentes que tiver, as perguntas mais que tiver aí, né? Então, o que seria plantabilidade, né? Eu tenho aí a questão de população, o que influencia, né? Eu tenho um nível de vácuo, eu tenho falhas e duplas, e eu tenho o configurador de eliminador de duplas, né? Então, tudo isso aí vai influenciar na minha população, né, que é a quantidade de sementes por metro que eu tenho, né, a quantidade de plantas que eu tenho por hectare ou por metro, né, linear. E eu tenho também aí, ó, singulação, que é o termo que a gente acabou de explicar, né, e velocidade. Então, isso aí influencia muito na nossa plantabilidade, né, porque o milho, por exemplo, com essa questão do coeficiente de variação, se eu aumentar, por isso que a gente tem a velocidade mais baixa no plantio do milho, né? Porque se eu tiver uma velocidade mais alta, eu vou ter arrastamento dessas sementes aí, eu vou ter a mudança do coeficiente de variação e vou ter influência na minha produtividade depois. O que eu tenho aí? A profundidade do nosso suco, né? O contato do solo da semente e a questão do manejo da palhada. Ó, pessoal, tem uma live aí que a gente vai falar sobre colheita, que é justamente a importância dessa questão da palhada aí, a questão da distribuição da palhada na nossa lavoura. Então, isso aí influencia justamente no plantio, né? Que eu tenho aquela distribuição da palhada uniforme ali por cima, para eu ter a perfeita cobertura em cima da minha área, né? Do meu suco. Pessoal, esse assunto aqui é bem mais extenso, a gente resumiu bastante isso aqui. Se a gente for falar sobre plantabilidade aqui, a gente fica falando o dia inteiro, é um dia inteiro para a gente poder falar. É uma matéria de faculdade, quase, né? É uma matéria de faculdade isso aqui. Para falar a verdade, durante a faculdade, todos esses assuntos que a gente está falando aqui, a gente não vê num período só, a gente às vezes divide isso em períodos para poder falar, períodos de 6 meses, né? Então, assim, outra coisa que a gente tem aqui também são dias de plantio, né? Que é aquele negócio, planta rápido porque eu preciso aproveitar a minha janela da chuva lá, da minha safrinha, né? E a questão dos atrasos, né? Tudo isso influencia. Eu coloquei até uma foto aí de plantio noturno, né? Porque tem muitos lugares aí que plantio roda até 24 horas, né? Quando é época de plantio mesmo, para acelerar essa questão do plantio. Tá certo? Pessoal, o que a gente tinha para falar sobre plantabilidade? Seria isso, né? A gente vai responder as perguntas aí agora, né? Junto com o Flávio aqui. A gente tem a Luciana. Na região de Rio Sono e Novo Acordo, os terrenos são bastante arenosos. Tenho clientes que têm problema no finalizador do suco, né? Ou seja, em determinada condição de plantio, o suco fica aberto. Nessa questão aí, Luciana, a gente tem aí uma questão de característica específica do solo, né? Assim, a gente tem a questão do suco ficar aberto, né? Isso é muito característica do solo, né? Às vezes, o que eu consigo fazer? Dependendo por ele ser arenoso, talvez se ele conseguir trabalhar com profundidade um pouco mais funda dessa semente, aí tem que fazer teste. É muito difícil da gente recomendar alguma coisa nesse sentido, sem avaliar, sem ver como que está a emergência dessa semente, porque eu já fui em fazendas que o pessoal praticamente, quando a gente foi contar a semente praticamente estava superficial, e o pessoal gosta de plantar desse jeito. Então, é uma característica do solo. Então, assim, é difícil a gente fazer alguma recomendação ou falar alguma coisa assim, mas tem que fazer testes para ele descobrir qual que seria a condição da melhor plantabilidade para essa região. Isso, e complementando a resposta, Eduardo, se me permite, que é a pergunta da Luciana, nós temos, acho que, grande parte dos solos aqui do Centro-Oeste, eles são
na maior parte arenosos, né, com teor de argila talvez não muito alto especificamente, mas na maioria das regiões. Isso. Então, acho que a recomendação é óbvio, ver em loco, lá no local, o que está acontecendo. Acho que observar desde do acoplamento da plantadeira, para ver se eu tenho um nivelamento. Isso. É um fator que você comentou e vai comentar em outras lives, que é sobre o nivelamento da plantadeira, no momento que eu estou acoplando, verificar a pressão do coulter ali. Isso. Ali não está, na pergunta dela não está especificado se tem presença de palha ou não, mas é interessante também, a gente sempre está olhando isso. Também a própria profundidade de plantio, que você comentou, o que está acontecendo com as rodinhas calibradoras, porque ali eu tenho a regulagem de pressão e também do ângulo, se eu quero deixar, colocar mais terra ou deixar ali um pequeno canalzinho para que eu tenha um pouco de acúmulo de água e umidade. Então, acho que esses 4 pontos aí, Luciano, a gente teria que estar verificando, mas a recomendação, acho que sempre é ver lá no local, né? Isso. Que é sempre ver o que está acontecendo realmente, né? Porque a gente tem desde essa parte que o Flávio falou aí, que é até a parte do nivelamento da plantadeira. Se ela tiver muito empinada a traseira, eu vou ter uma pressão ineficiente dos meus carrinhos sobre o solo, né? Então, isso já vai influenciar justamente nessa cobertura do suco, né? A questão da rodinha cobridora. Então, a gente tem uma sequência de fatores aí que pode estar influenciando nisso. É por isso que a gente recomendou que isso teria que ser verificado em loco, né? Porque são condições específicas. Inclusive, até o Flávio comentou, né? Há palhada nesse solo ou não, né? Que tipo de palhada que está, que tipo de cobertura que está ali por cima, né? Porque isso também influencia, né? O tipo de disco, às vezes, ele precisa usar um tipo de disco de corte específico para poder abrir a palhada. A gente tem diversos fatores aí para poder estar verificando isso, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Cássio, já plantei milho e tive problema quando entope aquele prato que libera a semente, às vezes no saco de semente vem 1 ou 2 sementes maior, coisa pouca, mas suficiente para não descer o grão, né? Isso a gente vai falar um pouco sobre isso, Cássio. Isso aparece no monitor, eu plantei com tutor sem piloto automático. Tá. A gente tem lá a questão da contabilização das sementes, né? Que é a questão da população que está caindo lá. Se eu ver que está caindo mais sementes, eu tenho que parar, eu tenho que ir lá fazer a contagem das minhas sementes, né? Por pelo menos 5 metros, para poder ter uma contagem eficiente, né? Para saber se essa linha está jogando mais sementes, se eu estou tendo dupla, se eu estou tendo falha. Então, o plantio, pessoal, assim, para você ter uma plantabilidade, você tem diversos fatores que você tem que ajustar a plantadeira e ter esses cuidados aí com relação a esses 4 princípios. Mas para eu ter uma boa plantabilidade, eu tenho que acompanhar isso. Eu vou plantar, eu vou passar com a plantadeira só semeando. E vou trabalhar 20, 30 dias aí, sem fazer acompanhamento se está caindo a população correta lá nas minhas linhas. Não, a gente tem que estar conferindo isso o tempo todo, né? Tem muitas fazendas que tem um agrônomo que fica lá fazendo a contagem de semente, tudo, né? Para saber se realmente está caindo o que o monitor está falando, tá? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento, seja para mais sementes, seja para menos sementes, tá bom, Cássio? Então, o monitor, geralmente, a gente tem ou via monitor Altec, né, que é o monitor de sementes da Altec, ou via Seedstar, que é no monitor geração 3, né, que todos os dois têm um sistema de sensor de semente que vão contar as sementes que estão caindo ali e vão te mostrar no monitor, tá bom? Inclusive, elas vão te avisar quando no momento a gente configurar, a gente vai falar disso numa próxima live. Quando a gente configura lá, principalmente no Seedstar, a gente coloca 10% para mais, 10% para menos, e ele vai nos avisar quando chegar, ele vai emitir um alerta sonoro que vai me avisar que além de gráfico, vai me avisar que essa população dessa linha está acima de 10% ou está abaixo de 10%, tá bom? Pessoal, a gente quer agradecer a presença de vocês, quase 50 minutos de live, tipo assim, isso é um assunto, pessoal, que a gente resumiu pra caramba para poder falar para vocês nesse tempo, tá? É um assunto importante, que merece toda a atenção de vocês, para essas informações que a gente passou, porque isso aqui, como se diz, né, tem aquele velho ditado, né? Quem planta bem, colhe bem. Então, basicamente,
são esses princípios aí que a gente tem que atentar para a gente poder tá fazendo ter essa plantabilidade com excelência, né, Flávio? Com certeza, Eduardo. O Eduardo elaborou material e nós ontem, olhando e vendo o que a gente ia comentar, e particularmente é um tema que eu gosto muito, e a gente sofreu, o pessoal que está nos bastidores está até dizendo, olha o horário, e a gente teria, acho que a manhã toda para conversar sobre plantabilidade. Acho que a última recomendação tem a ver um pouquinho também com a pergunta do Acácio, eu não podia deixar de falar. Sei que a gente passou um pouquinho do horário. O último slide, acho que o do Eduardo, é bastante importante, que ele mostra uma receita de bolo, né, Eduardo? Isso. Onde a gente maneja população, distribuição uniforme, a profundidade uniforme e janela. Isso. E ali a gente ele conseguiu elucidar bem aonde eu vou ter que agir na minha plantadeira. Isso. Então eu lembro, o Acácio ali comentou sobre o problema das peneiras de semente, acontece não só no milho, né, a gente vê muito em soja, sorgo, girassol. Isso. Então, pessoal, é um tema muito legal de discutir. Eu sei que nos falta tempo, mas a gente queria agradecer as perguntas também, e a gente está aberto à discussão, todo o time da MacCampo e nós também da John Deere. Isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Flávio, e agradecer a presença de cada um que nos acompanhou aí durante essa live, que por enquanto está sendo aí a nossa maior live até o momento, né? Liz Fernanda, né, no nosso Instagram aí, a gente vai te responder pelo direct, tá bom? A gente vai responder pelo direct aí a sua pergunta, tá? Então, pessoal, a gente agradece a presença de cada um de vocês aqui. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Eu mesmo sou notificado das minhas próprias lives, das lives de todo mundo aqui, porque eu sou inscrito nos canais. Quando a gente começa a live, ela recebe a notificação lá, então se inscrevam, ative o sininho de notificação para vocês serem informados, para vocês não perderem a live, né? Não deixe de se inscrever também no Facebook, no nosso LinkedIn também, e a gente sempre está postando vídeos lá, informações sobre o agro, né? E mais uma vez, né, pessoal, a MacCampo, ela está fazendo essas lives, né, de conhecimento, né? Porque com conhecimento o agro não para. Eu agradeço a vocês, tenham todos um bom dia, muito obrigado pela presença, Flávio. O Flávio vai estar nos acompanhando aí, e a gente se vê na próxima live às 19h30, que seria o correto acoplamento e desacoplamento do conjunto de plantio, tá bom? Eu aguardo vocês, tenham todos um excelente dia aí.